Fala galera, seja muito bem-vindo ao GraçaCast, o seu podcast cristão que tem como missão levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP, estou aqui juntamente com os meus irmãos de missão. Está aqui comigo na mesa hoje o Anderson Alves. Anderson, seja bem-vindo. Thiago, muito obrigado. Uma felicidade estar mais uma vez aqui na mesa contigo para mais uma gravação do podcast, né? E hoje, Anderson, o episódio promete, hein? Promete. E também tá com a gente na técnica hoje o Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo, Giovanni. Isso aí. Thiago, e hoje é um podcast mais que especial, né? Hoje a gente tem um casal maravilhoso aqui, nossos parceiros de missão, né? Conhecido também como Marmitas TB, é o Ricardo e a Angélica, né? Isso aí, Ricardo e Angélica, sejam bem-vindos à mesa do nosso GraçaCast. Obrigado. Muito obrigado, é uma alegria participar do podcast e vamos que vamos. Isso aí. Se vocês pudessem definir, vamos começar com uma pergunta bem simples. Se vocês pudessem definir o casamento de vocês hoje com uma palavra, qual seria? Restauração. E persistência. Pessoal, seguinte, aqui. Se você já percebeu que esse episódio promete, hein? Então compartilha com aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de restauração e uma palavra de persistência. Fique com a gente até o final, porque o GraçaCast está no ar. Esse episódio tem o apoio de Chocomê Doceria, especialistas em brigadeiros personalizados. Se você está organizando aniversário, casamento, evento corporativo ou quer presentear alguém de forma elegante, a Chocomê trabalha com brigadeiros artesanais feitos sob encomendas com personalização no tema. Sabe aquele tipo de detalhe que valoriza o evento? Então, chama a Chocomê no Instagram e diz que veio pelo GraçaCast. Esse episódio tem o apoio de Marmitas TB, com mais de 20 opções, Anderson, de marmitas diárias. Você sabe o que é isso? Você tem noção que é isso, cara? Eu tenho noção que é isso. Eu entro lá, eu sou cliente Marmitas TB, eu entro lá e fico assim, o que eu vou comer hoje? Qual que é o cardápio que eu vou fazer hoje, entendeu? Qual que é o cardápio que eu vou montar hoje? Mas, Anderson, tenho algo para te falar. Conta aí. Antes de Marmitas TB, existe um casal, existe uma família e existe um lar. E um lar que passou por alguns problemas, que precisou ser restaurado. E é essa história que nós queremos contar hoje. É uma história muito bonita, impactante, e eu tenho certeza que ela vai impactar muitos casais. Eu digo assim que se você tem um problema e você acha que não tem mais solução e não está encontrando saída, assista até o final e você vai encontrar a resposta que você precisa hoje. Anderson, mas antes de Marmitas TB, como eu disse, Angélica e Ricardo. Ricardo e Angélica, conta pra gente como foi que vocês se conheceram. Nós éramos amigos. A gente tinha uma parceria grande, assim, na amizade. E daí um dia, quando tudo começou, porque um dia eu pedi uma carona, o Ricardo tinha uma moto, já começou na moto. O Ricardo tinha uma moto e eu pedi uma carona. Agora você vai contar o que você fez. Então, essa carona aí não ficou muito de graça, sabe? A gente saiu, acho que a gente estava num rolê e ela pediu para me levar ela para dar uma volta e no meio do caminho ela quis que eu parasse e ela queria descer da moto, né? E você não deixou. Eu não deixei descer. Eu falei que só ia descer se me desse um beijo, né? Então, começou tudo por um beijo aí numa volta de moto. Daí foi todo dia a gente se encontrando e não paramos mais até hoje. Esse beijo aí foi... Custou muito. Mas o que chamou a atenção um no outro naquele começo?
Rapaz, essa história aí nós era muito amigos e. De bagunça, né? Mas nós, a gente, na nossa farra aí, nós pegávamos e. Né, A gente sempre tava na mesma festa, na mesma Na verdade, bagunça. A gente era parceiro, assim, nessa parte. na verdade ia ter festa. Onde é que você vai na festa? Ou ia ter festa, ela soubesse, ou o Ricardo, você vai lá? Então aí nós já tava se encontrando já. Encontrando. O destino já tava cruzando nossos caminhos aí. E final de festa era nós dois, né? Só bagunça. E o início desse relacionamento de vocês, ele foi... Era intenso, tranquilo, era impulsivo? Não, ele foi, assim, por um longo período bem conturbado mesmo. Já começou errado. Já começamos com muitas brigas, muita ciumeira, muita discussão, muita bebida, muita droga. Então a gente já começou assim bem, bem pesado. E fomos levando, achando que no outro dia ia ser melhor e foi se agravando, né? Se agravando. Nós era meio perturbado, cara. É. Nós era meio muito intenso, nós era meio intenso, nós ficava era todo dia, né? Aí nós se encontrava, daqui a pouco nós ficava e daqui a pouco nós nem namorava, já tava quase enrolado, né? Direto e Pulamos várias etapas, né? Várias e várias etapas. Daí quando vimos já estava casado. Com os filhos. E ainda assim, ainda no ambiente familiar, ainda a gente se deixou levar por muita coisa mesmo. Acho que foi assim uma fase de muita queda, porque a bebida foi frequente, muito frequente no nosso lar. Era festa. Então assim, a gente teve uma casa para morar, mas era mais para festar. Digamos assim, sabe? Então a gente vivia ali, e é verdade, sem exagero, era intenso mesmo o negócio em casa. Era bastante gente, Ricardo tinha bastante amigo. Então, o tempo era todo- de clarear as festas, cara, de clarear o dia. E isso foi. A pegada era forte. A gente teve um começo, um meio da nossa vida aí. Cara, com Desgaste. o nosso relacionamento foi muito perturbado, cara. A gente teve muitos obstáculos no meio, muitas coisas envolvidas no nosso relacionamento, muitas amizades que fez a gente ir por outros caminhos, tomar decisões. Por exemplo, vamos em tal lugar porque pessoas vão estar lá, a gente quer já estar junto. A gente era um dependente de festa, não é de festa, a gente era um dependente onde tinha festa, onde tinha gole. Tinha bagunça, tinha festa, tinha música, essas coisas, cara. Então, a gente teve separação, alguma separação nós tivemos, né, Angélica? Vários. Então, várias separações a gente tivemos, que nem eu falei persistência já hoje ali, foi uma questão, a gente persistiu muito para que nós pudéssemos chegar até aqui hoje. Nosso relacionamento foi, cara, muitos mínimos detalhes É o que que tem para colocar, para falar. é muito comum o homem beber, o homem fazer. E ali na nossa família era eu junto com o Ricardo. Então, por uma mãe, isso é terrível. E nossos filhos foram crescendo e porque a gente deixava eles na casa dos avós e fazia bagunça, né? Fazia festa. E o tempo passou muito rápido. Quando a gente se deu conta, meu Deus, o que a gente tá perdendo, né? Eu sempre conto essa história, assim, nós moramos num sobrado lá e eu bebi ao ponto de não conseguir subir as escadas. Eu dormia no meio da escada, ficava ali. E acordava já com o cigarro na mão, e o Ricardo nem em casa mais estava, então
Muita coisa assim. A gente teve assim um afastamento. A gente morava na mesma casa. Isso só, porque a nossa ligação era, como é que fugiu a palavra assim? Era Era um encosto um no outro. Mas era encostado um no outro. e com isso era muita briga, gente. Quando eu conheci a Angélica, eu nem bebia, ela que bebia, cara. Tranqueira. Conheci bebia por causa dela, cara. É um início muito, muito diferente de outros casais, né? Às vezes, assim, os casais se conhecem, opa, ou continua aqui, né? Ou para, ou... No caso de vocês, foi mais intenso ainda as festas, né? As bebidas, né? E, assim, o que a gente queria saber muito de vocês, porque quando vocês falassem, se encontravam no final da festa, que a pouco quando viram já estavam juntos, né? Em que momento, assim, de vocês pararam e pensaram assim, como que a gente vai construir nossa família? Já pensavam no futuro como ia ser ou só estavam realmente vivendo cada dia de cada vez ali? Cada dia. Nós temos aí 22 anos de casado. Aí eu acho que todo o tempo aí dá uns 24 anos mais ou menos de Entre de namoro, história, de namoro e assim que a gente começou, que nem diz se o primeiro encontrando beijo. por aí. Mas a nossa vida, ela teve muito altos e baixos, então nós se reencontramos a nossa família se reencontrou de verdade. Faz podemos garantir assim, uns 3 anos, 4 anos, Angélica, que a gente se encontrou a nossa família inteira. Com os filhos, sim. Sim, né? Não, foi quando você voltou. Então, faz 4 anos que eu voltei embora, né? A Angélica voltou embora antes. Firmou mesmo. Até aí, então, nossos filhos, a gente sempre teve presente assim na vida deles, mas Tinha falhas. a gente tinha muitas falhas com eles, assim. A gente fazia outras coisas, assim, em vez de ter dado muita atenção para eles. A gente falhou, na verdade. A gente teve falhas com isso. A palavra certa, a gente deixou de dar muita mais atenção para eles como filhos do que outras coisas que a gente estava mais dependentes na nossa vida que a gente tinha, né? E aí a gente foi embora, a gente ficou um tempo fora, a gente batalhou, a gente levantou, a gente caiu. A Angélica veio embora com os filhos, eu fiquei trabalhando, entrou pandemia, que uma coisa que afastou também um pouco a gente, né? E também uniu um pouco a gente. Porque você foi também, ficou lá um pouco comigo lá, né? E depois... Tem toda uma história ainda por trás ainda. Aí a gente Tá lá não na frente. vai nessa história não se resume aqui no pouco tempo, não. Mas a gente veio embora e a Angélica montou a Marmitas TB aqui, começou uma correria, e eu trabalhando lá em Santa Catarina e ela mandando mensagem para mim vir embora, que tava precisando de mim aqui e os filhos também estavam precisando e assim eu vim embora. Eu vim embora e tomei uma decisão. Quando eu tomei uma decisão, eu não queria ir embora, mas quando eu tomei a decisão de querer vir embora para mim ficar perto da minha família, cara, É bem difícil, né, lembrar. mas assim, foi a melhor decisão que foi a melhor decisão que eu tomei, sabe, na minha vida, cara. Porque aí foi um início de uma grande história que nós estamos construindo hoje, sabe? Porque a gente morando fora, cara, a gente comprava
miojo pra semana inteira pra sobrar o dinheiro pra gente tomar Cachaça. uma cachaça, cara. Entendeu? Então, essa decisão que eu tomei quando eu vim embora, eu falei, cara, eu quero ir embora, eu quero pra construir uma nova história, sabe? Junto com meus filhos, junto com minha família, com a Angélica, né? Também que a mulher também sofre, né? Junto com os filhos, longe do marido, é muito complicado. Então, eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho agora. Acho que Deus deve estar bem feliz com a gente. Hoje, Que não é fácil. É uma construção diária, né? Temos brigas, temos discussões, mas hoje é diferente. Hoje já não tem, assim, tanta mágoa. A gente discute bastante sobre o trabalho e fica ali. Então a gente está. É uma família em construção ainda. É uma construção diariamente. Cada dia buscando ser melhor que ontem. Cada dia buscando ser melhor que ontem. E olha que não é fácil. É obstáculo em cima de obstáculo. É obstáculo em cima de obstáculo. E é isso. Realmente. Angélica, Ricardo, em que momento vocês começaram a sentir que algo estava mudando dentro do relacionamento de vocês, lá no início? Quando vocês viram assim que já estava, parece que a bebida já estava incomodando vocês lá no começo e se sentiram que tinha que mudar algo. Essa história eu posso responder para você. Aconteceu em 2019, a gente morava em Santa Catarina e eu vim fazer um trabalho aqui em Pernambuco Borba. E a Angélica, ela tinha muito problema de vitamina do corpo dela tá muito baixo, sempre tá faltando vitamina no corpo dela. E ali cara, a gente bebia todo dia, era todo dia. De domingo a domingo, de verdade mesmo. Isso era todo dia, então, nós... E os exames dela sempre baixos, sempre ruim. E eu vim pra cá, fiquei acho que uns 30 dias, se eu não me engano, aqui em Telemaco. E ela não bebeu nesses dias. Ela ficou, a partir do dia que eu vim pra cá, ela não bebeu mais. E ela me ligou um dia, eu tava na casa do pai, ela me ligou um dia e falou assim, Ricardo, cara, eu cheguei, do jeito que ela me contou que ela tava, eu cheguei a chorar aqui, sabe? Foi bem certinho, eu cheguei a chorar até por causa da situação que eu tava falando. Cara, vai acontecer vai dar um troço na minha mulher, cara. É que eu sou bariátrica. Daí o bariátrico, ele perde muita vitamina por consequência da bariátrica. E com o álcool, com o vício do álcool junto, nossa, é muito rápido a queda das vitaminas no corpo. Isso fazia uns 10 dias que eu tava aqui quando ela me ligou, acho. Quando deu uns 25 dias, uns 20 dias, 25 dias que eu estava aqui, ela foi fazer os exames. E os exames eu lembro que deram todos bons. E desde o dia que eu tinha vindo pra cá, né, como eu comentei ali, ela não bebeu mais. E quando ela pegou os resultados e os exames deram bom, ela falou assim pra mim, Ricardo, eu não vou beber mais. Foi em 2019. Ela tomou essa decisão e ela falou assim, eu preciso de você, cara. Eu falei, o que você precisa de mim, mulher? Ela falou assim, cara, você não beber mais também. Cara. Não aguento. Não pode beber mais. Eu falei, Isso é a parceria, né? Eu falei, cara, junto na bagunça. Eu vou até falar que eu não vou beber mais também, cara. Não tô, tá bom, tamo junto. Sempre por tua saúde, ele vai te fazer bem, então tá bom, tô junto com você. Não bebemos mais. E eu não bebi mais a partir de 2019. A partir desse dia, a Angélica nunca mais bebeu. Ela, a partir desse dia, a vida dela já começou a ser mudada, já transformada. Ela já, naquele mesmo ano,
nós estava programado para vir embora em novembro, para o aniversário da Rayane, né? Em 2019, nós estava programado para vir embora pelo dia 10, dia 15 de novembro, mais ou menos, para a gente chegar aqui para o aniversário da Rayane. E eu só sei que um pouco antes, em outubro, mais ou menos, eu arrumei um trabalho lá em Santa Catarina, até porque eu não queria voltar embora. E já que eu estava decidido voltar embora. Eu queria arrumei um trabalho lá para ver se nós se segurava um pouquinho mais lá, mas ela ficou até fevereiro, né? Segurou até fevereiro. Uhum. E ela pegou e veio embora, pegou as crianças, e elas foram para lá, né? Nesse período eles foram para lá, em fevereiro eles vieram embora. Começou as aulas das crianças, eles vieram embora. E eu fiquei lá. Quando eles vieram embora, em fevereiro, deu aí um mês, mais ou menos, uns 30 dias, entrou a pandemia. Ela veio embora e já montou marmita, né, gente? Já montou marmitaria? Tinha montado lá em Itajaí. Nós tínhamos uma panificadora lá. Aí, em 8 meses, Fechamos. Mas também, né, a vida louca que nós tinha lá, era embaixo a panificadora e nós morávamos em cima. Também, mesma situação. Não. Bebia a ponto de cair e não conseguia ir para casa. Dormia no chão ali no meio do caminho mesmo. Até quebrei meu braço por conta da bebida. Então foi assim, era bem sem noção, totalmente. Daí fechamos a panificadora e abrimos uma marmitaria lá. Só que a gente pagava uns 3 mil de aluguel lá. E vendíamos 8, 10 marmitas. Era bem, bem fraco mesmo. Eu não sei como a gente vivia, mas eu já tava provendo na nossa vida, cara. Eu não sei como que dava as coisas, tava tudo atrapalhado, mas tava dando certo. Entendeu? Eu não sei como a gente bebia todo dia, cara, a gente bebia em casa. A gente ficava só em casa, o motoboy levava a cerveja lá em casa para nós. Nós comprávamos delivery de bebida. Mas aí então, né, continuando a história lá, a Angélica veio para cá, montou uma marmitaria e a pandemia fechou. Fechou, ela pegou e ficou uns 8 meses lá em Navegantes junto, né, Angélica? Uhum. Ficou uns 8 meses lá, ficou lá uns 8 meses lá em Santa Catarina junto. E daí também teve uma outra decisão ali, que ela não queria vir embora. E, cara, parecia que algo falava para mim que eles tinham que vir embora. A nossa vida estava aqui. E ela foi muito contra a minha atitude na época, e também eu acho que também não foi uma atitude que qualquer pessoa queria, de uma mulher queria escutar. E na verdade a gente pegou ela veio embora para Telêmaco com as crianças e montou a marmitaria. Montou a Marmitas TB. E começou a vender a marmita, entregar a marmita pela grade, porque aí na pandemia estava naquela loucura, né? O cara trazia a minha compra do mercado, deixava no portão. A Angélica era meio... Acho que ela gastou um caminhão de álcool na pandemia, cara. Porque ela nessa questão, ela é demais, sabe, assim. Mas E aí ela foi desenvolvendo, né? Começou com eles, né? A Angélica e a minha sogra e a minha filha. E daí começou o Rian, meu filho também, começou a ver, começaram a correria. E a pandemia começou a ir embora e as coisas começaram a fluir. E ela mandando uma mensagem para mim ir embora, que ela estava precisando de mim. Foi aí que eu peguei e falei, cara, o dia que eu for embora, eu vou ter que mudar minha vida mesmo, né? Vou ter que mudar. E aí a Angélica já estava com umas amigas já de igreja. Ela já estava se reunindo com pessoas de igreja. Foi aí que eu falei, a amizade que ela começou a procurar para ela, eram amizades que eram pessoas que
também tá no mesmo caminho que nós hoje, né? Procura a mesma coisa que nós hoje. E quando ela falou assim, venha pra cá, cara, venha pra cá que eu tenho uns amigos bons aqui pra apresentar pra você. Um amigo aqui já vai arrumar um trabalho pra você, outro amigo já vai fazer não sei o quê, outro amigo já vai te arrumar uma moto pra comprar, porque eles andam de moto e não sei o quê, muita coisa enrolando assim, e tudo ela me enrolando pra mim vir embora, vir embora. E daí eu também decisão, falei, cara, eu tô vendo que a Angélica, ela tá numa vida diferente do que a minha aqui. E eles estão precisando de mim de verdade lá e eu quando for embora, eu vou embora. Eu vou embora com essa vida que tá aqui, ela vai ficar aqui e tchau. Eu, cara, eu me muito convicto que eu tinha que mudar de vida quando chegasse aqui. Que a vida que eu levava não dava mais, que ela não, eu só ia atrapalhar a vida deles. Mas Deus pegou e viu que eu estava firme nos meus pensamentos e na escolha certa. E a gente está aqui trabalhando, né, Angélica? Hoje nós estamos trabalhando, trabalho eu, a Angélica e meus 2 filhos. Trabalhamos todos juntos, cara. Isso é uma resposta de Deus, a gente pode falar que é um privilégio é, muito grande, né, Angélica? Muito. Uma coisa tem um valor muito grande, né? Nossa. Ah, Falem. o legal é que você se posicionou, né? Você, Ricardo, se posicionou. Eu vou fazer dessa forma e vou agir dessa forma. A minha família precisa de mim, né? Mas aos trancos e barrancos aí, Angélica, qual foi o momento assim, mais difícil que vocês enfrentaram como casal, assim? Olha, eu acho que dá pra dizer assim, o Ricardo uma situação, eu uma situação. A minha situação mais difícil foi quando o meu pai faleceu. Esse pra mim foi o mais difícil que eu passei. E eu já tava na bebida. E o meu pai, ele teve um infarto. Tava só eu e ele. E naquela hora, tava eu, ele, a Rayane, e do nada, assim, ele sentou do meu lado no sofá e começou a me elogiar bastante, me elogiar. Levantou, ele fumava, foi lá pra fora fumar e eu fui atrás dele e ele já tava caído. Daí eu ergui ele, assim, né, pra pedir socorro, tudo, mas não conseguimos. Então esse momento, assim, daí foi marcado, assim, meu Deus, daí eu me entreguei mesmo. A culpa, porque eu nem uma hora, nem por um segundo passou na minha cabeça em fazer uma massagem cardíaca nele. Eu só gritava, o meu desespero, eu só gritava. E depois, naquela culpa, eu poderia ter feito uma massagem cardíaca nele. Poderia ter feito. Nossa, isso me torturou por anos. E um tempo depois, nós já estávamos morando em Santa Catarina e eu tinha uma desavença com meu irmão e tudo por coisas bobas que, com a cabeça que a gente tem hoje, jamais. Meu irmão, ele sempre ficou muito sozinho, né? Morava sozinho e tal, e a gente brigava e as nossas conversas eram brigas. E a gente brigou e deu uns dias depois ele faleceu. Então isso foi também muito forte. Então aí foi uma entrega assim foi Deus que me fortaleceu mesmo, porque era culpa em cima de culpa, culpa em cima de culpa. Um casamento devastado. Eu, como mãe, não conseguia suprir o que meus filhos precisavam. Não conseguia me libertar do álcool, não conseguia, me sentia culpada de beber. Para vocês terem uma ideia, assim, isso quando meu pai estava vivo, na apresentação de escola que teve, que era de noite, eu não fui. Eu pedi pro meu pai ir, porque eu fiquei bebendo. E eu ficava lá em casa e eu chorava lá em casa, assim, aquele sentimento, assim, meu Deus, a minha filha deve estar me procurando. E eu não conseguia ir, então, mas eu precisava ficar ali bebendo.
Então, assim, a dimensão não era o álcool na nossa vida não foi assim só em momentos de festa, não, era todo momento. Lá onde nós morávamos tinha enchente. Uma vez eu enchi tanto o Ricardo, porque eu não ia buscar, eu fazia o Ricardo ir, eu tinha vergonha de ir no mercado buscar. Eu ficava falando pra ele ir. E muitas vezes ele relutava, sabe? Mas depois que chegava, ele bebia também, mas antes ele relutava. Teve enchente lá e tava um pouco alagada a rua lá, e chuva, 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 e fiz o Ricardo lá. E, e era assim, eu passava o dia bem, mas chegava de noite, aquele horário, assim, entre 5 e 6 horas, já começava a me dar aquele. E nós alugamos um apartamento lá e era o horário que a nossa filha saía da escola e tinha uma sacada. Várias vezes ela chegar da escola e eu já tá na sacada, bebendo. E não tinha nem. E os armários vazios, tudo vazio. Então foi uma decadência muito grande. E desemprego também, nós ficamos desempregados, lógico, né? Eu e o Ricardo ficamos desempregados, assim. Então a gente passou um momento de escassez financeira bem forte mesmo. Por consequência dos nossos atos, por consequência de vício, por consequência de amizade também. Que hoje, esses amigos, nem sei que fim levaram. Depois que a gente parou de beber, a gente virou chato, né? Mas é assim, é essa, como é que fala? É uma sequência. A cadeia de coisas. Né? Exatamente. E vem lá de trás, porque meu pai também foi alcoólatra. Durante 15 anos, meu pai foi alcoólatra. Então, isso vem de geração. Então, a maldição hereditária tem que ser quebrada. Você tem que estar o tempo inteiro em oração, em jejum, e acordar de madrugada, e orar, e orar, e orar. Antes de nós dar o testemunho na igreja, que nós demos lá, a gente chamou os nossos filhos e ali a gente selou, assim, a gente declarou pelo poder do nome de Jesus que nada da nossa vida ia se repetir na vida deles, oramos junto com eles. E é isso, gente. Mas o que vocês fazem hoje? Hoje a gente ora. Muito. Bastante. Então, a oração tem que estar presente no ambiente familiar. Por mais que o teu filho não ore, mas ele tem que ver você. Ele tem que ver. Ele não vai seguir. Dificilmente o filho vai seguir o que a gente fala para fazer. Mas ele vai seguir o que você faz. Ele se espelha em você. Então, você tem que estar 100% por eles. Eu falo com minha esposa que os nossos filhos são reflexo do ambiente que é a família em casa, né? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso e né, a gente olhava para os adolescentes de hoje, realmente eles são o reflexo da família, né? E isso a gente tem que ser o melhor possível para ensinar o melhor possível. Porque, Sim. como você falou, às vezes o que a gente fala, eles não vão acatar. Eles vão fazer tudo diferente. Né? Você colocou uma coisa aí, os filhos são perto da gente. E a gente pensava muito nos filhos. A gente pensava muito neles. Tanto é que a gente nunca bebia na frente deles. Só a Rayane que viu umas vezes. A Rayane viu. A gente deixava os filhos com os avós para que eles não vissem nós bebendo, né? Só que aí foi graças a Deus nossos filhos nunca não bebem, não tem vício nenhum. Mas foi assim, nós se afastamos muito deles. Em questão desses vícios que a gente deixava eles, porque a gente queria que eles vissem nós bebendo. Ricardo, com tudo isso que estava acontecendo na vida de vocês, essas entre idas e vindas de Santa Catarina e Telêmaco, tudo isso que aconteceu com a Angélica, como que você lidava com tudo isso internamente? Internamente, de mim, né? Isso, como que você via tudo isso e reagia? Eu não tinha muita reação. A questão dela pegar e vir embora foi
muito difícil, porque a gente nunca foi embora para outra cidade, tentar a vida em outro lugar. A gente nunca foi. A gente tinha uma vontade de ir, né, Angélica? A gente foi e, cara, se eu contasse muitos detalhes, cara, a gente ficou um ano sem trabalho, morando fora, cara. Num, num lugar onde que é muito bonito. É litoral. Cara, a gente bebia todo dia. Não sei como. Mas é que a gente, na verdade, a gente tinha algumas, né? Algumas fontes e a gente se mantinha disso aí, né? É da casa que a gente alugava aqui. É, da casa. E às vezes eu vinha pra cá, na época, fazia algum serviço e voltava pra lá. Nossa, nossa casa virou. Pra vocês terem, assim, uma dimensão. Uma vez nós tava dormindo, acordei e um amigo do Ricardo pulando o muro lá de casa para ir beber lá no fundo. Então, assim, é coisas assim que foram. Perderam o controle. Perderam o controle mesmo. E vocês, às vezes, sem força de agir. Não, nada. Porque chegava com uma caixinha de cerveja e ganhava nós. Só que naquela época o Ricardo também trabalhava e a maioria, acho que todas as festas que a gente fez lá em casa, a gente pagava. Né? A gente Na verdade. comprava cerveja lá e daí tal, e ficava, e daí a galera vinha, né? E vinha, e vinha, e vinha, e vinha mesmo. Ficou um espaço para se reunir o pessoal, né? Então É. Bancava a festa. E olha quanta Então, coisa, quanto erro. Nossa, é vergonhoso assim, mas falar e lembrar, mas tem que ser dito porque eu acredito que tem muitas angélicas aí que podem estar vivendo aí. Não, isso sem dúvida. Tem muitas famílias hoje passando o que nós passou. Achando normal, né? O erro, achando. O Ricardo fala muito isso hoje, parece que o errado tá certo. Achando normal tudo isso. Eu ensinava as crianças a cantar música, assim, que eram umas músicas. Meu Deus, se eu ouvir hoje essas músicas vulgar mesmo, eu ensinava, achava lindo naquela época. Então, assim, a gente não tem muita. Quando a gente tá nesse ambiente, a gente não consegue discernir o certo do errado. A gente só quer a gente tá frisando bem, né? A gente tá frisando bem nessa questão, assim, porque hoje tem muitas famílias que estão vivendo de aparência. Eu vejo que ela tenho conhecido, tenho bastante amizade e vejo muitas famílias todo engomadinha, todo bonitinho, nas fotos, né? Que a gente vê nas fotos, tudo bonito, com aonde não é um momento, não são lugares de familiar, porque pessoas de família hoje eles não procuram. Pessoas que têm família, pessoas que têm filhos, não procuram lugares hoje onde Deus não está, cara, né? Deus está em todos os lugares, mas esses lugares, eles, como que eu posso falar assim, eles estão cheios de maldições em volta, né? São lugares mais difíceis das pessoas saírem desses lugares. Eu sei porque a gente passou por esses momentos. É difícil a gente pegar e largar. Tomar uma decisão e largar essa vida. Para a gente pegar e tomar uma decisão e deixar essa vida de lado, a gente vai criar muita polêmica em cima desses assuntos. Eu só posso falar pela minha família, porque eu só sei que a minha família ela mudou depois que a gente procurou uma direção de Deus e a gente procurou andar nos caminhos de Deus, a gente procurou amigos que vão na igreja, a gente procurou fazer as coisas certas. Mas o Ricardo, quando ele veio, ele foi porque ele fumava também.
Então a gente foi um bom tempo aí de intensificado de oração em cima do Ricardo para ele largar o cigarro. Não. Cara, eu ia na igreja e fumar um cigarro, cara. O cigarro aqui tá na igreja. Saía pra uma outra. Mas só que daí, o que aconteceu? Mas ninguém nunca condenou. Nunca ninguém me condenou. Foi interessante, nunca ninguém falou nada, para de fumar, para de fumar. Então, só que eu comecei a sentir que eu precisava também. E teve um jejum, cara, teve um jejum que o pastor falou de 20 dias lá e eu saí, acabou meu cigarro, cara, e eu falei, cara, sabe de uma coisa, acho que eu vou fazer jejum de cigarro. Para ficar não, esses 20 dias, eu vou ficar sem fumar sem 20 dias. E aí eu tô, já vai fazer 3 anos já, agora em maio, né? Eu parei de fumar. E, cara, tô bem de boa. Se alguém olhasse pra vocês naquela época, olhasse pro casamento de vocês, a pessoa via esperança? Naquela época, jamais. Nossa, Nem nós não acreditava. não. Era um negócio só empurrando com a barriga. Nossa, jamais. Até os próprios amigos nossos, né? Falavam, por que vocês estão juntos? E era muito. Na verdade, os amigos que daquela época, eles curtiam, né? Porque nós estávamos na mesma vibe, né? Nós estávamos na mesma vibe de que todos estavam, então nós estávamos tudo sintonizado. Tudo com a cabeça cheia. Mas como você disse, às vezes as pessoas que estão tem muitos casamentos de aparência, né? A gente pode ver hoje, principalmente nas redes sociais, né? Mas tem gente que às vezes está mais próximo, aí via que acontecia, né? Nessa questão é muito casos e casos para a gente pegar e falar, né? Porque tem um que tá na bebedeira, tá lá naquele mundo e vai na igreja. Tem uns que não tá lá naquele mundo e não tá e tá na igreja. Tem uns que procuram o caminho certo, mas não conseguem deixar o errado. É difícil, É muito difícil, muitos casais, um diferente do outro, mas a festa não pode faltar, o vício não pode faltar, né? Os lugares onde Isso é o que o diabo planta na nossa mente. os lugares onde estão rodeados por bebedeira, por vícios, por traições, por drogas, por músicas hoje, Uma coisa leva a outra. uma coisa leva a outra, né? Então tem pessoas que ainda procuram esses lugares. Eu tomei uma decisão que vem que para eu mudar para me fazer mudar a minha vida e mudar com a minha família, eu tinha que deixar muitas coisas de lado. Esse dia eu vi uma situação que Deus, quando fala com a gente, ele fala de uma forma clara, é muito dolorido, porque nós temos que pegar e abandonar e jogar fora muitas coisas que a gente gosta. A gente tem que pegar e Renúncias. tem que renunciar em muitas coisas que você tem que apagar da tua vida, você tem que jogar no lixo, você tem que queimar coisas que você tem sentimentos muito grandes. Muito apegado, né? Muito apegado. São coisas que você tá apegado, que você tem que pegar e quebrar, você tem que jogar fora, você tem que queimar, você tem que botar no lixo mesmo. Cara, é complicado. Que momento foi o momento da virada, momento de virada de chave? Quando começou isso? Eu acho que foi quando eu vim embora. Daí as minhas amigas, né? Tinha uma amiga em especial, né? Que ela sempre batalhou por nós. E ela era dessa bagunça, só que a maioria dos amigos que a gente tinha bem antigamente, não dessa época de virada, mas mais para trás, a maioria já tinha se convertido. Os mais antigos, né? Os amigos mais antigos.
E essa amiga, ela sempre falava para mim, ela falava pro Ricardo, falava para mim, e ela tinha célula na casa dela, e nós íamos na célula, tudo. E ela batalhou bastante. E foi plantando a semente, né? Daí eu vim para cá, abri a marmitaria, a abertura da marmitaria também foi interessante, porque o Ricardo trabalhava lá. E ele me mandou. Eu falei que um dia eu ia colocar um nome de 180. R$ 180 para abrir, para. Quando ela voltou embora de Navegantes, que ela foi na pandemia para lá, depois que ela voltou para Telêmaco para retornar à marmitaria, a gente começou com 180. Eu mandei R$ 180 para Angélica. Deixa eu contar essa história aí. Continua então. Ele mandou R$ 180 para mim. E eu pensei assim, como a gente estava saindo de uma pandemia, sem trabalho, na minha cabeça eu pensei, eu vou vender marmita, igual eu estava fazendo lá onde nós morávamos, eu vou vender essa marmita. E com a venda da marmita, as crianças iam comer arroz, feijão e carne. Todo dia, porque eu estava vendendo e o que eu pegava de venda eu alimentava a nossa família, né? Que o Ricardo não estava com a gente. A ideia dela é que, tipo assim, que se ela trabalhasse com comida todo dia, não ia faltar comida em casa. Não ia faltar comida. E esse era o foco, né? E daí ali Deus foi trabalhando. Daí a Rayane, a gente fazia bolo, a gente fazia salada, a gente fazia, embrulhava os garfinhos, embrulhava tudo. A Rayane ficava até 1, 2 horas da manhã fazendo as coisas e no outro dia cedo indo para a escola, daí ficava eu e minha mãe. O Rian ali no atendimento, o Rian chegou a emagrecer, acho que uns 12 quilos, porque era longe, assim, ó, tinha escada até ele chegar nos motoboy. Então ele fazia toda aquela correria, assim, e era corrido, leva uma, leva outra, leva uma, porque eu não deixava ainda ninguém entrar dentro de casa, porque era um fim de pandemia, mas ainda não tinha vacina, assim, não tinha. Então eu ficava com muito medo. Então ali foi um conjunto da minha mãe, o Rian, a Rayane e o meu irmão, todo dia cedo fazia o balanço da marmitaria para mim. E o Ricardo lá longe. E daí ali começou a evoluir, começou a crescer, e a família inteira persistindo, todo mundo persistindo e fazendo propaganda e todo mundo ajudando. E essas amigas abraçando mesmo, assim, o pessoal da igreja abraçou mesmo e a gente foi indo, foi indo. Até que um dia eu liguei pro Ricardo e falei, vem que eu preciso de você. E a gente tava meio separado ainda nessa época. Que eu falei, vem que eu preciso de você. Porque no meu coração a gente não poderia ficar separado. A gente teria que ter uma nova chance, que a gente não tinha vivido essa fase sem bebida. E eu queria que ele viesse, porque eu já não estava mais bebendo, e eu queria que ele viesse para a gente começar de novo, né? Tem um recomeço, né? Ter um recomeço. E daí ele, não vou que não vou, não vou, ficou nessa. Veio. Glória a Deus, né? Eu falei, agora, como é que eu vou trabalhar com o Ricardo aqui, né? Trabalhar o emocional com o Ricardo aqui, porque eu já estava no foco que eu não queria mais aquilo lá, mas eu não sabia do foco do Ricardo. E daí, os homens da igreja, isso é muito interessante, porque geralmente as mulheres vão atrás das mulheres na igreja. E a esposa que fica chamando o marido, né? Essa é a sequência que tem. E com a gente foi diferente. Com a chegada do Ricardo, os homens da igreja apareceram lá em casa, lá do nada, tudo de moto para levar o Ricardo para o culto. Aquilo lá encantou ele. Nossa, todo mundo de moto, que igreja que é essa? Né? Todo mundo de moto. E daí ali foram, e eles batalharam mesmo pela vida do Ricardo, e foram, daí a gente foi um dia visitar a Brasil, né, a nossa igreja, e ali também a gente já se encantou. No primeiro dia a gente já ficou, e assim foi a nossa vida. Mas foi assim, não foi um mar de rosa, foi batalha mesmo. Eu tive amigas que me ligaram 3 horas da manhã, levante,
várias vezes, vamos orar pela tua família. Porque o Ricardo ainda estava naquela em cima do muro, né? E eu acordava. Teve momentos do Ricardo, assim, de ira, de raiva, que foram amigos nossos lá em casa confrontar ele e levar a palavra e atrair o Espírito Santo usando esse casal aí que conseguiu fazer com que o Ricardo absorvesse bastante coisa. Nós tivemos um casal de amigos também que levou nós ano passado lá para a cidade, né? A gente viajou junto e eles num passeio, eles acabaram parando na onde nós morava lá, onde foi a nossa decadência. E ali foi emocionante, sim, porque ali esse casal também batalhou muito pela gente. E ali eles fizeram a gente enxergar, olha o que vocês viveram aqui nesse lugar. E olha para onde Deus está levando vocês agora. Então não se permitam mais que as coisas do mundo invadam a casa de vocês, porque Deus preparou tudo tão perfeito que ele preparou um trabalho onde a gente pode ficar com os nossos filhos. Então a gente tem um contato direto com eles o tempo todo, porque quando nós fomos embora, o Rian ficou. O Rian não foi embora, ele ficou, ele quis ficar. Isso, nossa, isso foi devastador pra gente, ele ter ficado. Mas, então assim, a gente trabalha ali junto, então em pouco tempo a gente conseguiu criar esse elo familiar. Mas a gente briga também lá bastante, né? Eu não brigo, cara. Porque eles tomam a frente da marmitaria, sabe? Eu com o Ricardo, eles já comandam tudo ali, tudo. A Rayane, ela é supervisora da cozinha, ela comanda tudo lá, o Rian é gerente ali do atendimento, ele comanda tudo lá, mas sem uma equipe, a Marmitas TB também não teria ido para lugar nenhum, porque tudo é um conjunto. É a nossa equipe inteira, é as cozinheiras, é as meninas que montam, é a nossa administrativo lá, é os motoboys, então é todo um conjunto. Então, assim, cada pessoa que está ali, a gente ora por cada trabalhador, eu chego cedo declarando várias vezes delas estar fazendo as coisas e eu do nada chegar e já declarar a bênção na vida delas, porque são pessoas que são muito esforçados, muito, e abraçaram ali com a gente. E assim, eu tenho muita gratidão a Deus pela vida deles, porque é muita dedicação mesmo, e eu vejo ali que é muita dedicação que essa equipe tem. E Marmitas TB é isso, veio de um caos. Precisou chegar no poço para conseguir unir a família. Deus conseguiu unir a nossa família. Hoje a gente, igual eu falei, a gente está em construção, a gente ainda não está preparado, a gente está em construção, buscando ser o melhor a cada dia. O ponto de partida, acho que foi quando eu fui na igreja, né? Quando eu aceitei o convite para ir na igreja, né? Que o pessoal pegou e foi lá em casa, né? Já alguns amigos meus que eu já faziam parte da minha vida de antes, e foram lá buscar eu lá, a gente foi tudo para a igreja e ali a gente foi, estamos até hoje, né, Angélica? Até hoje. Vamos continuar, se Deus quiser, até. Bem. Angélica, você estava falando que a parte importante do processo de vocês foi a amizade, né? As pessoas estarem ali ligando para chamando você para orar, né? E qual foi o papel dessas pessoas nesse processo na vida do casamento de vocês? Nossa! Olha! Esse daí a gente tem muito para falar sobre isso, porque amizade cara, é uma das coisas muito importantes na vida da gente. A gente escolhe aquilo que a gente quer ser. A gente escolhe aquilo que a gente quer, onde que a gente quer caminhar, onde que a gente quer colocar os pés da gente, onde que a gente quer colocar a família da gente. É muito fácil a gente pegar e falar coisas boas das amizades da gente, porque a gente tem muito para falar
das amizades que nós temos hoje, cara. São só amizades que levam nós para lugares bons. Quando a gente está precisando, eles dão conselhos bons. Hoje nós temos amizades, nós temos muita amizade, nós conhecemos muita gente, então, mas as amizades que estão mais presentes na nossa vida hoje, Os que cara, inventam batalha pela gente, são né? pessoas que, se eu pegar e falar, cara, orem pela minha família, orem por mim, que eu estou precisando, eu tenho certeza que são pessoas que vão dobrar o joelho e vão Como já fizeram clamar o muitas nome de vezes. Jesus mesmo. Não Por só nós, por mim, entendeu? pelo Ricardo, mas Então- pela nossa família, pela nossa empresa. Então, são amigos e assim, é igual eu falei, um ponto forte. Os homens também fizeram muita diferença na vida do Ricardo, muita diferença. E as mulheres, né, do meu lado, mas assim, sempre em batalha, batalha espiritual mesmo, batalha forte, campanha em cima de campanha, porque era quedas e quedas, né? A gente já não estava mais no vício, mas ainda carregava aquele peso, ainda carregava aquela acusação o tempo todo, né? O inimigo acusando, não esqueça do que você fez, não esqueça do teu passado, não esqueça do que você deixou teus filhos lá, não esqueça que você só brigava com teu marido, não esqueça que teu marido fez isso. Então, aquelas acusações que ficam. Então, cara, é isso que a gente guarda muito para nós hoje aí, o caminho que a gente escolhe andar. Onde que a gente quer pisar, quem que a gente quer colocar, as pessoas que a gente quer colocar no nosso caminho, dentro da nossa casa, né? As casas que a gente quer estar presente, a gente escolhe entrar na casa de pessoas que realmente estejam na mesma intenção que a gente. Buscando a Deus a todo momento, todo instante. Como vocês falaram, a Marmitas TB nasceu do caos, né? E vocês imaginavam que algum dia teriam essa empresa familiar? Não, nossa, jamais. Isso foi assim Isso foi uma revolução assim muito assim, é um trabalho, tem um trabalho muito grande por trás disso daí. A gente colocou Deus também na frente do nosso trabalho, onde que a gente coloca sempre Deus tudo que a gente vai fazer. Mas a gente tem tudo uma preparação, tudo um estudo por trás de tudo isso aí. Quando antes de começar a Marmitas TB, nós já tinha um plano para nossa vida. Esse plano já começou lá em Santa Catarina, com essa vida de empreendedor que nós fomos lutando e fomos conseguindo e fomos criando. A gente levantava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para a gente estudar, para a gente escutar uma live de uma live do outro, fazer um curso, comprava um curso, comprava outro curso. Não, mas isso foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Isso foi quando você pegou e foi lá com a Santa Catarina, que a gente fez tudo isso, né? Que daí quando você veio para cá, você começou a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, né? Que as coisas começaram você começou a colocar em prática aquilo que você aprendeu nos treinamentos. É que o Ricardo, que eu fui para Santa Catarina, senão eles vão confundir, vão pensar que nós estávamos morando. Não, o Ricardo morava em Santa Catarina e eu fui para lá ficar um tempo lá com ele, tentar mais uma vez, para ver se dava. Nós ia ter futuro, né? Fui para lá e era pandemia, então daí eu fiquei lá acho que 8 meses lá com ele, mas eu já tinha voltado para cá, né? Assim, nós morávamos lá e eu vim embora. Daí ele ficou, daí eu voltei lá, né? Para ficar lá um tempo com ele, daí nesse meio tempo eu fui estudando para abrir mais negócio, abrir alguma coisa mas nesse meio tempo que eu fiquei lá também não deu nada e foi só briga e eu voltei de novo embora.
Daí que a gente resolveu abrir aqui a marmitaria. E o coração nunca querendo desistir, né? Tanto da parte de depois negócio e de família, né? Depois que começa, cara, depois que você começa a trabalhar mesmo por conta, ali começa ali você tem que estar, você tem que ter muita força, cara. Porque você começar um negócio, você começa a vender, você vende um dia 3 marmitas, você vende outro dia 5 marmitas, cara, no outro dia você vende 2, no outro dia você vende 3. Cara, você desiste muito fácil de uma situação dessa. Mas como eu tava falando ali, em questão de a gente buscava treinamento, nós assistia um conhecimento, o outro, a Angélica pegava e ia, voltava no treinamento, via como é que fazia, vou colocar em prática, mas será que vai dar certo? É aquele negócio que as pessoas falam para você que vai dar certo, e você não acredita, e você fala, não vai dar certo. Mas eu vou ter que experimentar pelo menos uma semana, e esse negócio trazia um resultadinho, trazia uma porcentagem de positiva, e assim, cara, a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo, um dia a gente tá lá embaixo, outro dia a gente tá bem um pouquinho melhor. A revolução da marmitaria começou através disso daí, sabe? Começou, foi muita luta, foi persistência, porque, cara, a gente já tinha desistido na primeira semana, já no primeiro dia que a gente abriu a marmitaria, nós já tinha desistido, porque é muito desanimador, assim, quando você inicia algo na vida da gente. É muita batalha, cara. Você se prepara tanto para quando você vai montar alguma coisa, você se prepara, você tem uma expectativa muito grande e às vezes você tem resultados muito pequenos. Então, mas a gente foi, cara, cada cliente que vinha comprar no portão, a gente agradecia muito. Todo dia a gente agradecia todo cliente que vinha e comprava. No dia que a gente vendia 2, 3 marmitas a mais, nossa, a gente dava uma esperança tão grande pra gente, sabe? Era tão gratificante quando a gente conseguia, assim, vender um pouco a mais. O Ian mesmo, o Ian falava, nossa, ó, a gente vendia tantas marmitas no dia, a mãe já comprava até um lanche para nós, alguma coisa para comemorar, porque era uma conquista muito grande. Cada marmita que vendia era uma conquista muito grande, cara. Assim, a gente ficava satisfeito quando o cliente voltava ainda no outro dia, sabe? Porque a gente, nossa, o pessoal, o cliente gostou. Que legal. Assim, entendeu? A proporção, a gente começou a tomar uma proporção, assim, acho que porque todo dia a gente tentava ser melhor do que ontem. Então, acho que isso foi isso que acho que levou a gente a pegar e chegar assim num ponto assim onde, né, da proporção da Marmitas TV. Angélica, Ricardo, a gente já está caminhando para o final. Eu sei que tem muita história para ser contada, né? Podemos ter sim, né, Anderson? Isso. Uma parte 2 aí. Falando muito mais também, talvez, Ricardo, sobre empreendedorismo, né? Tudo que vocês já aprenderam sobre isso, não é verdade? Empreendedorismo, com luz à palavra, né? Que é o mais importante hoje, né? A gente saber e ter a clareza de Deus a respeito do que a gente vai fazer, né? E do caos surgiu essa restauração, assim como está descrito aqui em Gênesis 1, né? Que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, então disse Deus, haja luz. Amém. Né? E houve luz na vida desse casal aqui, à nossa frente, e houve luz, houve restauração, mas talvez tenha alguém, como você disse anteriormente, tem angélicas por aí, tem Ricardos por aí, que estão enfrentando esse tipo de situação e não estão enxergando, não estão vendo ali, estão com os olhos tapados, talvez, estão com os ouvidos tapados e não estão vendo a situação que está, mas com certeza Deus está tocando nesse momento.
Queria que vocês deixassem uma mensagem para esse público seleto que está nos ouvindo. Eu acho assim que é muito importante você mudar, você ter o teu posicionamento. Porque isso só depende de você. Não adianta, ninguém vai conseguir fazer isso por você, a não ser você mesmo. Mas para ter esse posicionamento, você precisa buscar, precisa sair desse ciclo vicioso, precisa buscar sempre o caminho de Jesus. É o único caminho da salvação, é o único caminho da restauração, é o único que cura, é Jesus. Então, se não tem esse caminho, se não tem essa busca, dificilmente vai conseguir sair. Ciclo de amizade também influencia muito. Você não precisa deixar de ser amigo, mas busque amigos que queiram te fortalecer na fé. Porque no nosso caso, a amizade foi muito importante, mas foi muito, muito mesmo. Então, eles foram assim, a virada de chave na nossa vida. Sozinho, eu com o Ricardo, a gente não ia conseguir nunca, nunca. Então, tem que sempre estar buscando melhorar. O vício, ele vem, ele toma conta. Mas tem que ter um posicionamento. E é em Cristo que se tem esse posicionamento. A mensagem que eu quero deixar aí para os meus amigos, para aqueles que estão assistindo, cara, esse podcast, eu quero deixar uma mensagem assim que para eles, a gente não é melhor do que ninguém. A gente escolhe aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente quer ser para a vida da gente. Quando eu estava naquele mundo, que eu vivia com vícios, brigas, né? Casamento perturbado, família um para cada lado. Eu só vou falar assim que esse momento eu achava que minha vida estava boa. Eu achava que minha vida estava boa porque eu estava no meio de pessoas, eu estava com um copo cheio, eu estava rodeado de pessoas. Então eu achava que aquele momento era bom para mim. Na minha cabeça, eu estava vivendo minha melhor fase. Mas a inimiga que deu tempo de eu pegar e aprender e mostrarem para mim que existe uma vida muito melhor do que isso. Existe uma vida muito melhor do que essa vida que eu pensava que era boa. Hoje eu me reúno com meus amigos, cara, com famílias. A gente passa horas dando risada, conversando coisas boas. A gente passa uma noite. Mãe, cara, tomando café? Tomando café. Cara, e é muito bom. Penso numa fase tão boa, muito boa. E eu queria, se eu pudesse pegar todos os meus amigos, cara, e colocar para nada tudo. Não tô falando assim, para sentir isso. Eu queria que meus amigos sentissem essa sensação de verdade, assim, que a adrenalina de Jesus, né? Sentir o sangue de Jesus, cara, porque isso muda, cara. A pessoa vai mudar de vida. Vai mudar, com certeza, porque vai experimentar algo muito melhor. Que não existe nada melhor do que isso na vida do que isso para uma família, cara. Uma família que quer ver os filhos bem, estando numa bagunça. Isso não é um exemplo para um filho. Se você quer ver teu filho bem, você dando um mau exemplo. Ah, mas eu só tô de boa, tô de leve. Eu não, cara, você tá num ambiente praguejado. Isso não é para tua família. Para quem tem não é ambiente familiar. Ambiente familiar
Só existe um caminho, cara. É Jesus e é Jesus e é Jesus. Angélica, só uma pergunta, como que é dentro de você, internamente, ver esse Ricardo? Eu vou chorar. Só eu sei a luta que foi na vida desse homem, meu Deus. Esse barbudão aí, coisa mais linda da minha vida. Aí não foi fácil. Mas aí que tá, né? É a persistência. A gente mesmo naquela bagunçarada lá, a gente não conseguia se desvincular. E depois Jesus veio trabalhando. E hoje eu olho pro Ricardo assim, eu fico olhando para ele assim, e parece que tudo que aconteceu sumiu, porque some da mente. Porque o Ricardo convertido hoje é uma satisfação muito grande. Não só para mim, como para os pais dele, para os irmãos dele, para todo mundo que acompanhou o Ricardo antes, né? Isso é... Nossa, é um respirar leve. É muito bom. Jesus é muito bom. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas têm vergonha de falar de Deus, cara. Sendo que as pessoas não estão conhecendo, não conhecem Deus hoje. Não conhecem. As pessoas têm dificuldade de falar o nome de Deus. É complicado, cara. E eu não consigo entender muitas coisas, né? E não consigo entender, às vezes eu entendo. Porque eu sei que às vezes exemplos não são dados. E se eles souberem o quanto é tão gostoso viver esse falar de Deus e ter uma vida com Deus, é gostoso. Gostoso, é bom você pegar e ver, colocar tua cabeça no travesseiro, poder deitar e descansar sem se preocupar saber que tua família está bem com você. Isso é muito importante. E agora esse dia nós fomos jantar na casa dos amigos nossos e ali já começou uns louvor e eu gosto muito de pular, eu sou muito assim. E eu pulando e as meninas pulando e nós dançando lá e louvando ao Senhor. E os nossos filhos tudo ali sentado no sofá, mexendo no celular. Até gravei um vídeo, né? Os jovens, hoje os pais. Os pais tudo, nossa, na maior bagunça. E os filhos lá tudo no celular. Mas eles estavam prestando atenção na gente, né? E isso pra mim, pro Ricardo, é algo assim que não tem explicação. Nós tá no meio, porque era uma festa do Senhor ali. Ali teve oração e a gente foi até de madrugada comendo. A gente come bem. A gente foi até de madrugada comendo, tomando café, louvando e dando testemunho com os nossos filhos. Pegar o carro, colocar os nossos filhos no carro e ir para casa, todo mundo bem são, acabando de ter uma experiência com Deus. Isso Feliz e cheio de espírito, né? Cheio de espírito, isso é maior adrenalina do que qualquer droga que existe. Não tem adrenalina de Jesus, assim, que não tem nada que chegue perto a isso. E é isso que a gente queria que tanta gente sentisse junto com a gente. Angélica, Ricardo, queremos agradecer por compartilhar a história de vocês. Foi tremendo ouvir. Tenho certeza que vai impactar muitas vidas, muitas famílias que precisam estar ouvindo esse podcast. Muito obrigado, né? Obrigado pela oportunidade. Nós estamos aqui. Nós também temos falhas ainda, mas a gente pode compartilhar a nossa vida com vocês. E se alguém precisar, às vezes, de alguma dica, algum conselho, uma história, alguma experiência, eu e a Angélica também nós estamos aqui para poder compartilhar e tentar ajudar famílias com a nossa história também.
Acredito que tem muitas pessoas precisando ouvir algumas palavras para eles. Angélica, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco, por estarem na mesa com a gente hoje. É uma alegria. Foi um episódio muito edificante, né? E um episódio mostrando que realmente Deus restaura, Deus restaura. Deus cura, Deus transforma. Vendo o Ricardo falar hoje, eu me lembrei de algumas situações em que, como eu estava sempre na correria lá na igreja, quando eu fazia parte lá da igreja, eu vi o Ricardo fumando lá fora. Você viu? Várias vezes. E hoje é, assim, lindo de ver como Deus age, como Deus faz e o que Deus faz na vida das pessoas. É verdade. Deus, ele não quer você perfeito. Deus, ele quer você do jeito que você tá. Só vem, Ele- né? Só vem. Só vai ao encontro dele. Ele vai mudar você. Ele vai restaurar você. Ele vai edificar você. Ele vai fazer algo grandioso na tua vida, que quando você fala, meu Deus, você vai ver o que Deus fez na sua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na sua vida. É muito grande, é muito prazeroso. Eu tenho certeza que vale muito a pena. E se você ouviu essa história e percebeu dentro de você que você precisa de mudança, acredite, Deus restaura. Então entregue sua vida a Jesus ainda hoje. E esse foi o nosso GraçaCast, não é mesmo, Anderson? Exatamente. Somos gratos a Deus por mais uma vez, né? Estarmos aqui levando a palavra do Senhor, Aleluia. procurando impactar vidas e salvar mais almas, né? Essa é a nossa missão, levar Deus até as pessoas através de conversas simples como essa, Sim. né? Mostrando quanto Deus restaura. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio e fui! Na leve batida, o coração seu sente. GraçaCast é pra toda a gente.